É uma honra para mim estar aqui na igreja pastoreada pelo pastor Cris e a pastora Cristiana, que foram pastores meus ali em Rio Brilhante, um homem e uma mulher de Deus, pessoas que Deus tem usado para levantar a vida de outras pessoas. Eu estou muito feliz porque eu estava olhando essa semana que passou no Face, e eu vi que exatamente tem 1 ano que eu vim aqui. E quando eu vim aqui há 1 ano atrás, eu vim emocionalmente destruída. A carne, o corpo, o espírito estava forte, mas o meu emocional estava muito abalado. E eu ministrei uma mensagem aqui para os irmãos e me gravou muito essa mensagem, porque nunca mais eu tive inspiração de ministrar essa mensagem outra vez. E eu ministrei para os irmãos que era o tempo de vocês escreverem um novo livro. E quando eu acabei de ministrar essa mensagem, o pastor Christopher profetizou e disse assim: missionária, você também vai escrever um novo livro. Aleluia. Deus vai te dar uma nova história. E hoje eu estou passando um momento muito feliz na minha vida, porque em 5 meses Deus fez um rebuliço tão grande na minha vida, de maneira que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, e o Senhor me permitiu casar de novo, e com um homem aqui de Jardim. Então realmente Jardim é um lugar mais do que abençoado. Então, eu peço que você se coloque sobre os seus pés, abra as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo de número 47, a partir do versículo 1. Vamos ler apenas 3 versículos, os 3 primeiros. Diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Podeis nos assentar, irmão, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Eu li apenas esses 3 primeiros versículos, porque eu pretendo ministrar esses 3 primeiros versículos ao coração dos irmãos, e amanhã ministrar o resto dos outros versículos que o Senhor colocou no meu coração. Esse tema, imersão, que se encontra aqui no livro de Ezequiel, um profeta abençoado, um profeta que ministrou e é muito conhecido pelo capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. Todo mundo alguma vez já ouviu falar de Ezequiel por causa do Vale de Ossos Secos, e já ouviu falar também de descer no rio de Deus. Foi um profeta que profetizou em uma época muito difícil
Foi por isso que você vai ver no livro de Daniel, ele mudando o nome de Daniel para Beltesazar. Porque ele achava que mudando o nome, tirava ou as pessoas iam se esquecer daquilo que haviam aprendido. Mas quem aprendeu verdadeiramente de Deus, uma vez na sua vida, nunca mais se esquecerá. É por isso que o provérbio vai dizer: ensina a
porque perguntam o meu nome, se é maravilhoso. E aquele homem, junto com a sua esposa, vai ter sanção. Sabe por quê? Porque aonde esse homem chega, vida nova chega também. Deus tem uma vida nova para a tua casa, para a tua vida. Deus tem vida nova para a tua família. Deus tem vida nova para o teu ministério. Oh, irmão, se você pudesse sentir a atmosfera espiritual que está aqui neste lugar, se você pudesse ver pelos olhos da fé, este homem, o Espírito Santo de Deus, caminhando em nosso meio para mudar a história. Não é mais Jacó e Israel, não é mais mistério. Tem vida, tem vida, tem vida, porque Ele é poderoso. Esse homem vai aparecer no livro de Daniel. A Bíblia diz que fizeram uma lei, que tinham que se prostrar diante de uma estátua. Mas havia 3 jovens que disseram: não, nós não vamos se prostrar diante dessa estátua. Nós não vamos se render diante disso aí, não. Se o Senhor quiser nos salvar, o Senhor não nos salve. E se Ele não quiser, mesmo assim nós não vamos se prostrar. Porque quem tem convicção, irmão, do chamado de Deus, não se prostra diante das adversidades, não se prostra diante da dificuldade. É gemendo, é chorando, é sangrando, é perdendo, é ganhando. O importante é continuar adorando, adorando o nome do Senhor. A Bíblia diz que essa história chegou e o rei ficou enfurecido. E diz: olha, aumente da fornalha 7 vezes. Não sabia ele que 7 é o número da perfeição de Deus. E naquele momento ele invocou aquele que é poderoso para trazer perfeito aquilo que não está perfeito. A Bíblia diz que jogam aqueles jovens na fornalha. E quando aqueles jovens estão na fornalha, o rei vai dar uma olhada. Porque é assim, irmão. As pessoas querem nos jogar problemas e dificuldades e querem só ficar olhando de longe, achando que você vai tropeçar. Ah, irmão, mas há um Deus que cuida da tua vida, há um Deus que cuida da tua casa. Deixa desejar o mal que quiserem, deixa inventar a calúnia que quiserem. O importante é a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus estendida sobre nós. Ele disse: o rei dá uma olhada. O rei dá uma olhadinha e diz assim: não lançamos nós 3 homens na fornalha amarrados? Eu, porém, vejo 4 homens soltos e andando no meio do fogo, e o 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Ou não, se você estiver na fornalha, Ele contigo estará. Se você estiver, irmão, na maior dificuldade, o importante é que Ele está contigo. O irmão, como é bom servir ao Senhor. Como é bom engrandecer o nome de Jesus. Jesus, Ele é surpreendente. Pensa no Senhor que ama nos surpreender para nos dar vitória. Deus faz as coisas tão perfeitas no seu devido tempo, que quando as pessoas olham para nós, não tem outra coisa a não ser dizer: verdadeiramente Deus estava com ele. E é isso que as pessoas vão falar a respeito de vocês aqui. Deus está naquele lugar. Se prepare para um grande tempo neste lugar de salvação de almas, de prosperidade, para que as pessoas possam olhar para vocês e dizer: Deus está naquele lugar. E Deus levou vocês no momento da peleja. Vão ter que ver Deus
tem prazer. O Senhor não tem prazer em te ver sofrendo. Deus tem as melhores coisas para a tua vida. A Bíblia diz então que Ezequiel vê este homem. O ver, irmão, é mais outra coisa que Deus revela para nós. Nós precisamos viver um tempo de visualização. Eu e você temos que descer ao nível de ver a obra de Deus realizada. Ah, missionário, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não entende o que eu estou passando, irmão. Nós não precisamos entender e nem saber. Você já ouviu nessa noite na palavra que foi dada aqui, você só precisa crer. Abra os teus olhos espirituais para ver o que Deus pode estar realizando na tua vida. A Bíblia diz que aquele homem leva Ezequiel para ver. Irmão, pelo poder da palavra de Deus, abra os teus olhos nesta noite para ver o que o Senhor quer realizar na tua vida. Chega, irmão, do tempo de olhar para trás. Chega de perder tempo olhando para o que não deu certo. Abra os teus olhos espirituais para ver aquilo que foi decretado na tua vida, aquilo que foi decretado sobre a tua família. Há um versículo que eu gosto em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se está difícil, está cooperando para o teu crescimento. Se está complicado, está cooperando para o teu crescimento. Salmo 25 e 15 diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. É só o Senhor, irmão. Abra o teu olho para ver o que Deus quer fazer na tua vida. Não abaixe a cabeça, mas não, irmão. Para de ficar reclamando, de ficar murmurando em frente à terra. Levante a cabeça. Você é soldado. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para desfazer toda a obra do diabo pelo poder de Deus que está sobre a tua vida e sobre a tua boca. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Como seria se Ezequiel ficasse: não vou não. Nós estamos aqui no cativeiro. Ah não, o Senhor não olha para nós não. Como seria se nós ficássemos só reclamando e dizendo: não, eu não estou vencendo até agora. Irmão, você não venceu até hoje. Até meia-noite você ainda pode vencer. Amanhã está preparado para você ter vitória. O ano ainda não acabou. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Mas é impressionador você vê. Sim. Mas o que eu acho mais lindo em Cristo e no seu Santo Espírito é que mesmo que às vezes os nossos olhos espirituais não estejam olhando, a nossa fé tem que alcançar a vitória. Porque o Senhor sempre nos dará uma palavra no momento de dor, de perda. O Senhor sempre nos dará a palavra que vai nos fazer entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas, irmãos. Eu preciso nesta noite que você entenda tudo que o Senhor quer fazer neste lugar. Esse texto vai dizer que ele começa a entrar no tempo. Ele começa a olhar o que está acontecendo dentro do tempo. Comece a observar os milagres que já estão sendo liberados sobre a tua vida aqui nesta manhã. Comece a enxergar o que o Senhor já está liberando sobre a tua vida através do altar. Não é através da minha vida, é através do poder da palavra do Senhor que está sendo ministrado. Glória a Deus. Sabe por que o inimigo tem feito de tudo, irmãos? Para arrancar os crentes de dentro
debaixo do altar. É por isso que o inimigo tem feito de tudo e as pessoas não conseguem mais se firmar. Eu estava pesquisando um pouco para falar sobre isso. E um dos institutos mais conhecidos no Brasil, o IBGE, ele fez uma pesquisa sobre os desigrejados. E ele diz assim que no ano de 2010 havia 8% de desigrejados, de pessoas que se diziam que eram crentes, que eram cristãos, porém mas não tinha igreja. Em 2020 esse número passou para 14%. E aí as pessoas estão ficando nas suas casas, entristecidas, feridas, morrendo, sem ajuda. Mas eu e você, irmão, que saiu da nossa casa e veio para o santuário de Deus, porque sabe que daqui corre um rio de águas que dá vida, que dá vida, que dá vida. Glória a Deus. Sabe por que as pessoas estão vivendo dessa maneira? Porque acham que podem conseguir mudar a história sozinho. Mas o que é nós sem Deus? Nós já ouvimos nesta noite que Ele nos amou primeiro. O que seria de mim, de você, se a mão de Deus não nos alcançasse? Eu contei para os irmãos aqui há um ano atrás o meu testemunho e a dor que eu estava passando. Mas nenhum dia eu fiquei na minha casa murmurando. Eu estava na casa de Deus, dizendo: Senhor, eu estou sofrendo, mas eu estou te adorando. Eu estou gemendo, mas eu estou te adorando. E foi na casa de Deus. Aleluia. Que uma vez uma profeta do Senhor ministrando a palavra. Um mês e pouco depois que eu estive aqui, final de novembro, ela estava ministrando e ela disse assim: assim te diz o Senhor. Todas as promessas que eu fiz na tua vida estão todas de pé e eu faço cumprir elas a partir de agora. E para que tu saiba que eu sou Deus na tua vida, eu arranco do teu coração essa dor hoje. Eu arranco do teu coração essa angústia hoje. E a partir de hoje você vai lembrar dos momentos com saudade, mas com angústia nunca mais. Irmão, só quem estava comigo na minha dor e na minha lágrima é capaz de ver a obra que Deus realizou. Sabe por quê? Porque Deus é o único que pode entrar no coração, arrancar a angústia, arrancar a tristeza, dar força ao fraco, dar saúde para o enfermo, levantar o caído. E Ele está aqui para te dar vitória nesta noite. E Ele está aqui para te abençoar. E a Bíblia diz que Ezequiel olhou uma água que saía debaixo do templo, uma água purificadora, uma água que muda a história, uma água que muda vidas. O irmão, essa água está correndo aqui nesta noite. A água é símbolo do Espírito Santo de Deus. A água fala da presença do Espírito Santo. Aleluia. Mas a presença do Espírito Santo vem através do nosso coração desejoso por ter mais dele, por querer mais dele, por desejar mais a sua presença. É por isso que Isaías 44:3 vai dizer: porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Que essa água, irmão, não atinja só a tua vida, mas que atinja a tua descendência. Que não atinja só o teu casamento, mas que atinja os teus filhos, os teus netos, porque a água que está sendo derramada aqui nesta noite é para nos purificar, é para nos dar força e para nós continuar adorando o nome santo do Senhor.
segura, as águas vão correr. Irmão, eu e você temos que ter água através do Espírito Santo de Deus. Mesmo que as pessoas cheguem em nós destruídas, despedaçadas, e talvez você esteja passando às vezes até por uma situação pior, na tua boca tem que ter vida, na tua boca tem que ter vitória, na tua boca tem que ter ânimo, na tua boca tem que ter uma injeção que traz alegria sobre a vida daqueles que te ouvem. É fácil? Não, eu já disse aqui. Você vai ministrar, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus derrama a sua presença. Mas na hora que você sai, que você entra no seu quarto, é só você e Deus, e só Ele sabe as lágrimas que você derrama lá dentro. Só que mesmo assim, você tem que continuar adorando em porque a água é derramada através do altar para aqueles que permanecem. A água é derramada debaixo do limiar do templo, através da vida daqueles que estão presentes. Essa palavra não é para quem não veio, essa palavra não é para quem ficou na sua casa e não quis estar aqui. Essa palavra é para quem quis e veio para adorar o nome santo do Senhor, ou para quem não pode vir e está nos vendo aí, possa também receber mais da presença do Senhor e da presença dele nos dá vitória. Aleluia! E esses versículos continuam dizendo: e ele me fez passar. Parece, irmão, quando a gente lê o tanto de vezes que Ezequiel falou, e ele me fez, nos faz, às vezes, imaginar que talvez Ezequiel não quisesse passar. Porque há momentos assim, irmão, nas nossas vidas, que às vezes nós não queremos, mas por obedecer a voz daquele que nos chamou, nós passamos. É por isso, irmão, que a vitória está para aquele que crê e para aquele que não fica paralisado, mas que levanta a mão para o céu e crê no poder que Deus tem de mudar a história. Ele diz que ele me fez passar. Parece que ele está dizendo: olha, eu não queria ir, eu não tinha força para ir, eu estava cativo, eu estava sofrendo, o nosso povo havia sido levado, o nosso povo estava padecendo, mas ele me fez passar. Eu quero te dizer nesta noite, ele vai te fazer passar, é ele quem vai te fazer caminhar, é ele quem vai te fazer chegar do outro lado. Irmão, se você não tem força, pelo poder da palavra, receba força nesta noite. Se você não tem ânimo, receba ânimo pelo poder da palavra. Ele vai te fazer cantar, ele vai te fazer chegar do outro lado, porque ele não abandona ninguém, ele não deixa ninguém para trás, ele não deixa ninguém caído no meio do caminho. Oh, aleluia! Os amigos podem nos abandonar, as famílias podem nos abandonar, mas ele não nos abandona, irmão. Por isso que é bom servir esse Senhor. Se você tem, ele está presente. Se você não tem, ele também está presente. Se você possui muito, ele está presente. Se você possui pouco, ele também está presente. E se você não tem nada, ele também está presente. Se você tem saúde, ele está presente. Mas se você tiver enfermo, ele também está presente. Se você tem uma grande posição, ele está presente. Mas se você não tem posição nenhuma, não te preocupe. É ele quem te faz chegar lá em cima. É ele quem nos dá vitória. É ele que é poderoso para nos fazer. O Espírito Santo é algo muito extraordinário, irmão. Porque pensa no poder que muda a vida das pessoas.
A presença do Espírito Santo, irmão, ela muda. Ele muda aonde ele chega. Aonde o Espírito de Deus chega, ele muda o ambiente. Ele muda o momento. Ele muda a trajetória. Porque ele conhece nós mais do que nós mesmos. Você acha que não tem força, mas ele está dizendo que você tem força sim. Porque eu que vou te fazer chegar no outro lado. Ezequiel diz assim: e ele foi e mediu 1000 côvados, aproximadamente 450, 500 metros. Ele foi e ele mediu. Irmão, é interessante quando nós lemos esse versículo, porque ele diz assim: e ele mediu 1000 e me fez passar. Só que a Bíblia não diz que Ezequiel andou 1020. A Bíblia não diz que Ezequiel andou 1030, 1050. Não, ele foi andando de acordo com aquilo que o anjo foi medindo. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Faça do jeito que o Senhor te mandou fazer. Não te preocupe se talvez a maneira que você está fazendo não dá status. Talvez a obra que você está realizando, as pessoas não estão vendo, irmão. Não te preocupe se foi 1000 caminhos 1000, porque Ele tem da vitória. Ele tem te abençoa. Faça de acordo com aquilo que Ele te mandou fazer. Não faça mais do que as suas possibilidades. Não faz mais do que aquilo que você consegue fazer, mas faça aquilo que você consegue fazer bem feito, do jeito que o varão mediu os 1000 caminhos 1000. Aleluia. Aleluia. Tem um texto de Coríntios, 2 Coríntios 10 e 13, que diz assim: nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação de Deus que Deus nos demarcou. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em Coríntios? Olha, faça só aquilo que Deus te mandou fazer e você vai ser abençoado nisso, irmão. Sabe por que muitas pessoas estão parando no meio do caminho? Porque Deus manda eles andar 1000, mas eles estão olhando para o irmão que já está nos 2000, que já está nos 3000. Irmão, deixa o irmão que está no 2, que está nos 3000 antes de você os 1000. O importante é você andar, irmão. O importante é você continuar fazendo o que o Senhor te mandou fazer. Respeite a medida de Deus para você não se afogar. Uma das coisas que mais me marcou no pastoreado do pastor Cristo e da pastora Cristiane e Rio Brilhante é que ele sempre nos ensinou, primeiro, o valor da família. Ele sempre ensinou isso para nós e ele sempre disse: se em algum momento, alguma coisa que você estiver fazendo prejudicar a sua família, conserta a família e vai todo mundo junto fazer a obra. E ele sempre nos ensinou: não fique em cargo que você vê que não está dando conta, que você vê que não é mais ali para você. Mas se Deus te colocou no lugar, irmão, por mais simples que para você pareça, faça bem feito que Deus vai te dar vitória. Talvez o Senhor não te chamou para pregar, mas se você receber bem na porta, Deus vai te dar vitória por isso. Talvez o Senhor não te chamou para profetizar, mas para vir aqui na frente e ler o versículo. Leia o versículo com todo amor e com todo carinho e você terá vitória. Talvez o Senhor não te chamou para pastorear, mas há no seu coração desejo: eu gosto de limpar a igreja, eu tenho prazer de limpar as coisas da casa do Senhor. Então faça isso bem feito e a bênção de Deus vem, a bênção de Deus vem e a vitória vem sobre as nossas vidas. Mas as pessoas estão olhando para o que os outros estão fazendo e não estão vendo a medida que foi dada. E Ezequiel foi dentro da medida que foi passada para ele. Outra coisa que me chama muita atenção nesse texto
é que Ezequiel só entrou depois que o anjo foi e mediu. Só entre em águas que já foram medidas por Deus para você entrar. Só entre em caminhos que o Senhor já te disse que você podia ir. Irmão, Deus é um Deus cuidadoso que não nos põe em lugares para nós ser destruídos. Deus nos coloca em lugares estratégicos para que o nome dele seja glorificado. A Bíblia nos conta em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 13, que o Senhor aparece a Saulo de Tarso no caminho e Saulo fica sem enxergar. E de repente ele vai para a casa de um homem e naquele lugar o Senhor vem e fala com Ananias. E diz para Ananias: ó, você vai lá e você ora por Saulo de Tarso, porque ele é importante para mim. Vai lá e faça do jeito que eu estou te mandando fazer. A Bíblia diz que naquele momento ele foi conversar com Deus e Senhor. Há muito que eu tenho ouvido a respeito dele. Há quantos males ele tem feito ao teu povo, há quanto eles têm prendido e há quanto eles têm matado. Aí o Senhor deu uma resposta que eu acho linda. Vai, porque ele é para mim vaso precioso. Sabe por que Ananias foi? Porque Deus falou para ele ir. Já estava metido, irmão. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Não tenha medo de entrar em água que o Senhor já mediu para você. Não tenha medo de aceitar posições que o Senhor já disse que era para você. Não rejeite bênção que o Senhor já te entregou para você poder glorificar e engrandecer o nome santo do Senhor. Aleluia! Outra coisa que eu aprendo, que mediu 1000 e mandou ele passar. Eu vejo, irmão, como a gente não pode se satisfazer com lugares de passagem. Tem coisas na nossa vida que são passageiras. Há momentos estratégicos de Deus na nossa vida, até pessoas, às vezes são passageiras na nossa vida. Às vezes tem pessoas que te ajudam num determinado tempo, vão embora, vão para cidade. Mesmo que hoje você tenha rede social, você possa conversar e você possa ter contato, talvez não é mais a mesma coisa. Aprenda a se acostumar com isso. Eu estou, irmão, eu pedi muito a Deus, a hora que o pastor Cristo me ligou e falou: você ministra no domingo também. E eu disse: sim, pastor, eu vou estar à disposição. E o Senhor falou comigo que iria ministrar ao coração da igreja nesta noite atitudes para se mergulhar no rio de Deus. E o Senhor colocou de maneira muito impetuosa isso no meu coração. Porque às vezes, irmão, você está em lugares estratégicos, mas é só para você passar. A Bíblia diz que quando os irmãos
Depois eu olho. Soberano eterno e bendito Deus, decachonar, decoachou, derramar, Senhor, eu apresentei a tua noiva nesta noite, a tua palavra, e a gente, o Senhor, colocou no meu coração. E o Senhor falou que tem coisas grandes para este povo. E o Senhor tem coisas extraordinárias para esta igreja. Vai, Senhor, abre os olhos da tua igreja nesta noite, para que eles possam ver o rio
Plaga que estão se perguntando